Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para agora o quinto encontro de formação de professores para o Programa de Recuperação e Aprofundamento do Governo do Estado de São Paulo. Lembrando que nós estamos num programa já há mais de um mês, no qual a gente está em estudo, principalmente do material Aprender Sempre, volume 3, que é o material que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo forneceu aos professores e alunos para um trabalho de recuperação neste final de ano, considerando aí o tempo de pandemia que vivemos, de aulas remotas, ensino híbrido, enfim, todas as dificuldades impostas aos novos formatos de aula exigem, evidentemente, que tenhamos aí uma forma, uma estratégia de recuperação adequada para este fim de ano. Então a gente tem aqui um programa que vem no formato de formação centralizada, isto é, a SEDUC faz um trabalho primeiramente via centro de mídias com os professores, facilitadores e coordenadores pedagógicos. Os PCNPs de diretoria de ensino trabalham com esse material, também enriquecem e fornecem às escolas uma formação, portanto, mais orientada e pontual. E na escola, na pauta da escola, o professor facilitador e a coordenação trabalham com esse material com os demais colegas. Então eu estou aqui mais uma vez como professor facilitador da Escola Estadual Mariana Aparecida Todescato, de Cerqueira César, e venho hoje para mais essa pauta aqui de formação. Eu estava fazendo essas formações aqui via YouTube por transmissão ao vivo. Este nosso encontro, por algumas questões técnicas, não está sendo ao vivo, eu deixei previamente gravado. No entanto, eu estou lançando como estreia no YouTube no horário combinado, que é às 10h45, durante o ATPC nosso de quarta-feira, porque lançando como estreia eu consigo, da mesma forma, acompanhar aqui o debate no chat ao vivo. Então os momentos de interação serão preservados e vocês devem sim postar no chat, nos momentos reservados de interação, no chat ao vivo, que vai aparecer para vocês aí na ferramenta do YouTube, tudo bem? A única questão é que a devolutiva do chat, isto é, comentar o que vocês colocam ali, infelizmente não poderá ser feito aqui nesta transmissão, porque ela já está gravada, tá bom? Hoje o nosso assunto aqui nesse quinto encontro de formação de recuperação e aprofundamento é a estrutura do item em questão de alternativa, isto é, como funciona a estruturação dos elementos que compõem uma questão objetiva, muito habitual, por exemplo, nas provas padrão do tipo SARESP, ou avaliação da aprendizagem em processo, e também no dia a dia do professor, nas mais variadas atividades com o aluno. Lembrando aí a proximidade da avaliação da aprendizagem em processo no terceiro bimestre, então é interessante o professor parar um momento para estudar como se compõe uma questão de alternativas. E o segundo momento do encontro nosso, a gente fala um pouco sobre intervenções pedagógicas, sobretudo com enfoque no discurso argumentativo, tá bom? Então vamos lá? Então esse aqui é o PowerPoint que vem da SEDUC, da Secretaria Estadual da Educação, e coloca pra gente aí já em pauta os dois temas que eu acabei de mencionar. Sempre lembramos no início aqui dos slides a forma como você vai acessar os materiais aqui do Aprender Sempre. Então você vai lá no site da IFAP e dentro dele você tem lá o item Materiais, Aprender Sempre, e você faz o download do caderninho do aluno e do professor que lhe interessa. O caderninho do aluno e do professor também está chegando às escolas, algumas escolas já receberam, para outras já está a caminho e, portanto, tem aí alunos que já possuem um caderninho, outros não, falando aí numa realidade do Estado de São Paulo como um todo, tá bom? Na nossa escola lá em Cerqueira César, os alunos já estão com o caderninho Aprender Sempre, volume 3 em mãos, tá certo? Objetivos da pauta de hoje: retomar as concepções de ensino e aprendizagem que circulam nas avaliações propostas pela SEDUC, analisar o encadeamento e construção de itens avaliativos, o que é um item e distrator, refletir sobre as possíveis causas de fragilidades na apropriação dos processos de construção da argumentação em gêneros textuais que a requeiram e apresentar propostas de intervenções pedagógicas que buscam desenvolver as habilidades referentes à argumentação nos diversos anos presentes no material Aprender Sempre, volume 3, tá certo?
A pauta do dia, a gente vai ter 3 momentos então. A gente vai primeiro fazer aqui uma breve sensibilização, na verdade um aquecimento aqui do assunto, revisar a estrutura do item, discutindo, portanto, a importância da construção do distrator e seu uso no processo pedagógico, e intervenções pedagógicas com o material Aprender Sempre, volume 3. A gente inicia pela sensibilização. Quero que vocês observem brevemente essa tirinha aqui de Mafalda, do cartunista Quino, aliás, há alguns dias atrás falecido na Argentina, o grande cartunista Quino. E essa tirinha da Mafalda, que eu tenho certeza que vocês já conhecem, ela nos serve aqui para uma breve reflexão sobre a questão dos distratores, eu imagino, tá? Então observe aí essa tirinha de Mafalda em que a colega de Mafalda diz: "Tem razão, Mafalda. Não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformavam em aprender corte e costura. Nossa geração é diferente, é a geração da tecnologia, da era espacial, da eletrônica, etc. Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura, nunca. A ciência me chama." E aí você vai para o último quadrinho. "Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética." Essa tirinha aqui tão sacada, repleta de ironia, né, e de crítica social, que é algo muito característico das tirinhas do Quino, tem aqui um elemento que eu extraio para a gente refletir. Isto é, se eu considerar aqui que existem 4 momentos desta tirinha, ou seja, os 4 quadros que a compõem, a mensagem final está em qual dos quadros? Né? Então está, você aí muito rapidamente já sacou, a mensagem principal está no 4º quadrinho, isto é, enquanto uma crítica à subjugação da mulher aos padrões de comportamento impostos pela sociedade machista e patriarcal, esta mensagem crítica está no 4º quadrinho, correto? E os outros 3 quadrinhos, eles funcionam aqui, para fazer uma analogia, a distratores. Né? O leitor ele persegue aqui a leitura dos 3 quadrinhos, tecendo certas considerações aqui mentalmente, construindo algumas conclusões e hipóteses de que a colega de Mafalda estava aqui num certo momento de, vamos dizer assim, de iluminação, um certo momento de descoberta de sua condição feminina numa sociedade machista. Então ela estava ali assumindo um discurso de luta pelos direitos das mulheres no sentido de reivindicar sua possibilidade de decidir o que ela quer ser, não é? No entanto, a gente vai se distraindo durante esses 3 quadrinhos com um discurso que tem coerência, com um discurso que tem, portanto, sustento na sociedade e no contexto em que a gente vive, isto é, um discurso de reivindicação do lugar da mulher. No entanto, no 4º quadrinho a gente percebe a real mensagem que o autor nos transmite. Tá certo? Então perceberam como funciona o distrator? O distrator ele nos leva a pensar em algo que é consistente, que faz sentido, porém que não condiz com o objetivo central. E então, com essa analogia eu gostaria de transpor para o que a gente vai refletir na composição do enunciado de questão que apresenta ali os seus distratores. Então a gente vai agora para a etapa 2, da estrutura do item, discutindo a importância da construção do distrator e seu uso no processo pedagógico. Vocês tiveram esses dias uma formação no Centro de Mídias, e nessa formação havia a presença de um especialista do CAED, e ele nos apresentou que um item apresenta esses 4 elementos estruturantes: o enunciado, o comando, os distratores e o gabarito, correto? Belezinha? Então vamos ver melhor aqui, demonstrando como que esses itens compõem e organizam a elaboração de um item de questão. O item, então, está aqui em evidência. Você tem um enunciado. Esse enunciado ele traz informações para o desenvolvimento da tarefa. Então, muitas vezes, uma contextualização, é um enunciado prévio ali à própria pergunta. Segue o suporte, que pode ser uma imagem, uma tabela, um gráfico, um texto.
Depois, o comando, ou como dizemos às vezes, a comanda, isto é, a própria pergunta, o que se pede para fazer, e é neste comando que está também presente a habilidade requerida. Lembrando que às vezes o enunciado e o comando se misturam e podem ser uma coisa só, tá bom? Nem sempre aparecem de maneira assim separada. Assim como também há perguntas que não têm suporte, que não tem nenhum texto, nenhum gráfico ou imagem, correto? Mas então aqui são elementos comuns. As alternativas, que são as respostas, portanto, ao comando, elas se dividem em dois tipos. Temos então o gabarito, que é a resposta correta, e temos os distratores, que são as respostas incorretas. Isso fica bem mais claro se a gente observar aqui um exemplo que ilustra. Você tem então ali o enunciado, leia o texto abaixo, o suporte, que é o próprio texto, o comando, que é a pergunta. De acordo com esse texto, no século XV, chegaram ao continente americano os... e aí as alternativas A, B, C e D. E você tem, portanto, o gabarito aqui, que é a alternativa C, europeus, e os distratores, tá certo? Belezinha, você já com certeza viu isso inúmeras vezes, né? Apenas talvez não soubesse o nome que cada um desses elementos compõe, mas tudo isso é bastante familiar, eu tenho certeza. Vamos falar sobre os distratores. Por que eles são importantes? Eles não são apenas alternativas erradas. Eles contêm respostas com os erros que mais costumam ser cometidos pelos estudantes. Então, os distratores, quando a gente elabora uma questão com o distrator, a gente de alguma forma prevê as possibilidades de erro, a gente prevê as lacunas de conhecimento que talvez os alunos possuam e que serão conduzidos a esses distratores. Então, quando eu sento para avaliar as respostas que os alunos deram, eu tenho que ter um olhar que não me interessam apenas as respostas corretas. Eu preciso dedicar um olhar também aos erros dos alunos, porque é compreendendo os erros que eu vou, de repente, redirecionar a minha forma de ensinar aquele conteúdo, tá certo? Todos precisam ser plausíveis em relação ao enunciado e à habilidade que está sendo avaliada. Então, quando você elabora as alternativas e os seus distratores, todos os enunciados ou as sentenças que compõem os distratores precisam ser plausíveis, ou seja, precisam ser possibilidades de resposta, embora erradas em relação ao conteúdo objetivo da pergunta. Não é recomendável incluir erros óbvios ou alternativas absurdas, para também não induzir a escolha da opção correta. Então veja bem, é uma recomendação aqui, embora a gente encontre isso muitas vezes sim em alguns itens de avaliações padrão ou de questões de vestibular, etc. Costuma haver sim, a gente pode identificar por vezes uma alternativa absurda, completamente aleatória, e quando o aluno marca essa questão, essa possibilidade aí absurda, ele marca essa alternativa que traz ali um erro muito óbvio, a gente tem uma sinalização talvez importante sobre o domínio que o aluno tenha daquele conteúdo, ou sobre o domínio que ele não tenha, né, daquele conteúdo. Quando você se aprofunda nos estudos sobre isso, você vai se deparar certamente com um conceito chamado teoria de resposta ao item, que é um estudo sobre exatamente como os alunos se comportam ao responder questões de alternativa. E essa teoria da resposta ao item, ela leva em conta o comportamento dos alunos no contexto de uma avaliação maior. Isto é, ele está acertando itens, ok, que são difíceis, por exemplo, na aplicação média com os outros participantes ali de um processo, então ele está acertando questões difíceis, mas como é que ele errou essa questão fácil? Ou seja, questão que a maior parte dos participantes acertou. Então isso é equacionado ali numa análise qualitativa dessa prova. Também se observa, por exemplo, com qual item ele marcou quando ele errou. Ele marcou ali um item que de alguma forma está próximo a alternativa correta, e eu percebo que esse item está próximo porque boa parte dos alunos que erraram marcaram também aquele item, ou ele marcou aquele item completamente aleatório, que além de ser incorreto, é um item que é uma alternativa que ninguém marcou. Entende? Então, tudo isso é levado em conta na hora de se analisar a qualidade das respostas do aluno naquilo que se chama de teoria de resposta ao item. Tá? É bastante complexo, mas é muito legal
de você aprofundar um pouquinho sobre esse assunto. Você vai encontrar coisas sobre isso em vários materiais, inclusive, por exemplo, nos cadernos pedagógicos de orientação aos professores sobre os resultados do SARESP. Lá sempre tem um capítulo que fala sobre a teoria da resposta ao item. Vale a pena você ler sobre isso. E as justificativas dos distratores são grandes aliadas das intervenções pedagógicas porque esclarecem quais lacunas de aprendizado estão ligadas a cada alternativa. Então, quando a gente para analisar as respostas erradas dos alunos, a gente constrói possibilidades, hipóteses sobre os seus erros e, portanto, infere quais são as lacunas de aprendizagem, ou seja, o que o aluno não aprendeu, o que lhe faltou para chegar à resposta correta. Então, por isso é muito interessante a gente fazer uma análise não só dos acertos, mas também dos erros. Então, a gente vai agora para o primeiro momento de interação. Eu vou deixar aqui esses slides para vocês em tela cheia daqui a pouco e um contador ali de 3 minutos. E vocês então vão responder no chat a seguinte pergunta: o que sinalizam as respostas incorretas que foram escolhidas pelos estudantes ao responderem um item? Então, vamos lá. Vou deixar aqui então tela cheia para vocês, só um minutinho, e colocar um contadorzinho para vocês responderem em 3 minutos. Aqui, certinho? Valendo? Então, vou soltar aqui. Até daqui a pouquinho. Então, pessoal, infelizmente não temos possibilidade de dar uma devolutiva imediata da interação no chat, porque eu fiz previamente a gravação aqui dessa transmissão, né? Mas eu tenho certeza que aí a coordenação, os professores estão
tirando bom proveito da discussão incluída aí no chat público ao vivo aqui dessa transmissão, tá bom? Bom, então, o que se espera, né? O que se esperava que vocês refletissem aí nesse momento que tiveram sobre essa questão? É importante que vocês talvez tenham apontado que as respostas erradas dos alunos sinalizam as lacunas do aprendizado dos estudantes que ainda precisam ser desenvolvidas ou trabalhadas. Então, essa é a ideia principal que precisa tirar dessa reflexão sobre o erro. Então, você analisa os erros dos alunos em busca de compreender o que os levou a cometer esses erros. A gente vai fazer aqui um exemplo de elaboração de um item com alternativas. Eu vou partir mesmo de um textinho que está lá no caderno Aprender Sempre, volume 3 do 9º ano, que é um trecho de um artigo de opinião, e mostrar para vocês como fazer como elaborar uma questão de alternativa com o gabarito e os seus distratores. Professores, como que a gente pode então elaborar uma questão de alternativas, ou seja, um item de avaliação objetiva, sobretudo pensando nas partes que compõem este item enquanto enunciado, suporte, comanda e alternativas, e os seus distratores. Então, primeiramente, a gente lembra que essas são as partes que compõem um item de questão objetiva, valendo ressaltar também que o enunciado, que muitas vezes é um elemento prévio, do tipo, leia o texto abaixo, nem sempre aparece, pode ser que ele esteja ausente e não há problema nisso. Assim como também há questões que não contêm suporte. O suporte, então, enquanto um texto de apoio, um gráfico, uma imagem, há questões que não contêm esse suporte. Nossa preocupação, portanto, se concentra no comando e nas alternativas. E aí você considera que as alternativas também se dividem em dois tipos. Existe, portanto, a alternativa gabarito, ou seja, a alternativa correta, evidentemente, e os distratores, é assim que chamamos as alternativas incorretas, chamamos de distratores. A gente vai partir de um exemplo aqui de um artigo do jornal da USP, me interessa aqui, na verdade, só alguns elementos iniciais aqui, introdutórios do artigo, e é sobre esse texto que a gente vai elaborar um enunciado de questão para vocês verificarem como é fácil partir aqui de uma estratégia de elaboração de item com questões objetivas. Dando um zoom aqui no artigo, eu tenho alguns elementos que vão me interessar. Você vê aqui o título, o que o Brasil ganha com as mudanças climáticas. Abaixo do título, esse item, que não é exatamente um subtítulo, é um destaque dado aqui ao autor. Marcos é diretor do Instituto de Biociências da USP e presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Esse mesmo autor aparece também em destaque aqui na imagem e legenda. E os dois primeiros parágrafos do texto, e na realidade vocês verão que o que me interessa aqui nem é tanto o texto em si, tá? Mas mesmo o tema que já está dado aqui pelo título e o destaque dado ao autor. Então a gente vai para 5 etapas que compreendem a elaboração de um item de questões de alternativas com o gabarito e os seus distratores. Primeiramente é identificar a habilidade ou objeto de conhecimento a ser explorado neste item, a partir do suporte oferecido, isto é, dado ali o texto, a imagem, o gráfico que você selecionou, qual conhecimento ou habilidade que você pretende verificar com esse suporte. Este texto, então, no caso, por exemplo, ali um artigo de opinião, me permite avaliar inúmeros conhecimentos, inúmeros conceitos ou habilidades. Qual conceito eu desejo verificar ou qual habilidade eu desejo verificar se o aluno desenvolveu. Na segunda etapa, eu devo elaborar uma sentença verdadeira, isto é, que apresenta o conhecimento ou habilidade alvo do item. Então, eu elaboro uma frase que traz o conhecimento ou habilidade a ser desenvolvida ou que eu pretendo verificar se o aluno desenvolveu. Na terceira etapa, eu devo segmentar a sentença para criar o comando e o gabarito. Depois, com a exemplificação, isso vai ficar bem fácil. A quarta etapa, eu vou criar os distratores. Lembrando que os distratores precisam ser criados com elementos plausíveis sobre a questão. Isto é, devem ser elementos que fazem sentido também dentro da questão, do comando e do contexto e do tema que eu estou abordando. Não podem ser erros óbvios, coisas absurdas que servirão apenas ali para exatamente distrair o aluno. Não é isso. Distrator não é distração ou pegadinha. Distratores são respostas possíveis que dizem respeito ao conhecimento, mas que não correspondem a
natureza correta do que se perguntou, tá certo? E a quinta e última etapa, que é montar o item contendo então os elementos que foram levantados. Veja que com esse texto eu poderia abordar a habilidade ou objeto de conhecimento de identificar marcas do gênero a partir de elementos pré-textuais, isto é, explorando ali com o aluno elementos do título, do autor, da fonte, da imagem que acompanha o texto, etc., eu estou permitindo ao aluno uma reflexão sobre elementos do gênero textual. Vocês sabem, a partir de conhecimento sobre o gênero textual, que isso é possível, isto é, o gênero, enquanto um texto que está inserido na realidade concreta, social e histórica, ele possui elementos do seu entorno, ou seja, que não estão propriamente no corpo do texto, mas no título, autor, suporte, etc., que já permitem inferir sobre qual gênero textual eu estou falando. E a partir, portanto, desta consideração de eu pretender enfocar o gênero a partir de elementos pré-textuais, eu elaboro uma sentença, ou seja, uma consideração que eu faço sobre esse texto com o objetivo específico que eu determinei. A sentença pode ser, por exemplo, assim: a abordagem de um tema presente nos debates públicos e o destaque dado ao autor, um especialista no assunto, são elementos que contribuem para a caracterização desse texto como pertencente ao gênero artigo de opinião. Tá certo? Então eu desenvolvi aqui uma sentença, ou seja, uma certa afirmativa a respeito do texto com enfoque no conhecimento que eu pretendo atingir. Agora eu vou para aquela etapa de segmentar a sentença, separando, portanto, no comando e a alternativa correta, o gabarito. Então eu separo comando: a abordagem de um tema presente nos debates públicos e o destaque dado ao autor, um especialista no assunto, são elementos que contribuem para a caracterização desse texto como pertencente ao gênero. O gabarito é o restante da frase, artigo de opinião. E eu vou agora para a quarta etapa de elaboração dos distratores. Então, eu já tenho aqui o comando que eu acabei de ler para vocês, o gabarito, artigo de opinião, e eu elaboro os distratores. Lembraram-se que os distratores precisam ser elementos plausíveis. Se eu estou tratando, portanto, de gêneros textuais, e artigo de opinião é o meu foco aqui do item, eu preciso colocar como distratores outros gêneros textuais. Mais do que isso, se é um gênero textual da esfera jornalística, muito adequado que eu pense em outros gêneros textuais da esfera jornalística também. Isto é, não adianta eu colocar ali uma coisa implausível, um erro óbvio como isto é uma poesia, isto é uma HQ, não adianta. Eu preciso pensar em elementos plausíveis que estão ali no contexto daquele conhecimento. Então eu proponho, por exemplo, aqui para esse item, como distrator a artigo de opinião, gêneros como reportagem, entrevista, notícia. Entenderam? E, finalmente, eu monto o meu item. Ele poderá ser assim: a abordagem de um tema presente nos debates públicos e o destaque dado ao autor, um especialista no assunto, são elementos que contribuem para a caracterização desse texto como pertencente ao gênero. Alternativa A, reportagem. B, artigo de opinião. C, entrevista. Ou D, notícia. Viram como é fácil? Eu parto então de um texto ou um suporte, penso sobre ele em qual conhecimento ou habilidade eu pretendo atingir com esse item, elaboro uma sentença, uma afirmativa sobre esse suporte, e essa sentença traz o conhecimento ou habilidade que é o meu alvo, eu segmento essa sentença e crio, portanto, o gabarito. A partir disso, eu crio os distratores como outras respostas plausíveis, porém incorretas. Feito isso, eu monto o meu item. É lógico que esse item aqui completo poderia ter lá em cima o leia o texto abaixo, e aí, portanto, o texto que foi apresentado como suporte, e por fim esse comando e as alternativas. E para vocês terem uma noção de como a gente tem possibilidades variadas na elaboração de um item, eu posso aqui propor uma inversão daquela sentença e com isso construir uma questão diferente. Eu poderia aqui inverter o gênero textual e depois os elementos que contribuem para essa identificação como alternativas apresentadas no item. Então eu teria o comando: são elementos que contribuem para a caracterização desse texto como pertencente ao gênero artigo de opinião, e a alternativa, ou seja, a resposta que o aluno precisará oferecer, ela contém as características que ele precisa identificar. Então o gabarito é a abordagem de um tema presente nos debates públicos e o destaque dado ao autor, um especialista no assunto. A partir disso, eu elaboro então os distratores, que podem apontar para outras características desse texto, que não são exatamente características que permitem a identificação particular desse texto enquanto artigo de opinião. Eu posso apontar ali talvez elementos da
escolha lexical, ou elementos, a presença de um título, a presença de autor que é identificado no texto. Então, são elementos que podem também contribuir para identificar artigos de opinião, mas não o particularizam, porque são elementos que podem aparecer em outros gêneros, entende? Então, aí eu elaboro distratores plausíveis, porque dizem respeito a características de gêneros sexuais, mas que não dizem respeito especificamente à particularização do gênero artigo de opinião. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês, mostrando aí um exemplo de elaboração de questão de alternativas com um foco na construção dos distratores, aqui com um exemplo de questão de língua portuguesa, mas essa estratégia pode ser aplicada em qualquer outra área do conhecimento e você pode talvez verificar que é uma estratégia comum nas questões que você encontra em provas padrão, em provas de exames ou concursos, tá certo? A gente vai agora então para a última parte dessa nossa formação, Intervenções Pedagógicas e Aprender Sempre, volume 3. E a gente começa com uma interação no chat, que é qual o valor da argumentação no processo formativo dos estudantes. É uma pergunta bastante ampla, mas é interessante a gente analisar aqui a resposta de vocês para dimensionar a importância que vocês veem na argumentação, na formação dos estudantes. Então deixa eu colocar mais uma vez aqui o slide em tela cheia. Deixa eu colocar o contador também. Tá aqui o contador, deixa eu posicioná-lo aqui. Belezinha? Então, olha, eu vou soltar o contador, 3 minutinhos para vocês responderem a essa pergunta aqui no chat.
É sempre legal essa oportunidade da gente interagir, de colocar aí as opiniões e conhecimentos de vocês no chat, né? Esse chat aqui dessa nossa formação tem sido sempre muito rico, não é? E eu tenho certeza que hoje está sendo também. A respeito então da argumentação no processo de formação dos estudantes, ela ocupa um espaço, numa dúvida central, né? Afinal de contas, a argumentação ela é uma forma de o indivíduo aprender a se posicionar diante das questões que estão aí postas na sociedade, nos debates, dos problemas sociais, dos problemas, portanto, das mais diversas ordens e que, inevitavelmente, estão sempre presentes na vida dos jovens. Então, a argumentação na escola é uma oportunidade de dar à criançada, aos adolescentes, uma chance, portanto, de aprender a se posicionar, argumentar, dizer o que pensam. Nesse sentido, é importantíssimo mesmo. Planejando a minha intervenção. Pensem então vocês aí. A seguir teremos alguns exemplos de atividades do Aprender Sempre, volume 3, de vários anos ou séries e que ativam diferentes níveis cognitivos no processo de argumentação. Enquanto a gente analisa alguns trechos dos Cadernos do Aluno, volume 3 do Aprender Sempre, pense em quais atividades você, professor, pode utilizar a partir dos resultados da sua turma. Então, faça uma breve avaliação e também considere outras atividades que estão em outras aulas do Caderno Aprender Sempre que esteja à sua mão, ou seja, além daquelas que a gente vai demonstrar aqui. Lá no caderno do 9º ano, você tem a sequência de atividade 1, que é sobre uma discussão ali sobre mudanças climáticas. Está lá nas páginas 6, 7 e 8. E você tem uma perguntinha ali, perguntinha B, que traz para a gente o seguinte, lá na aula 2. A Organização das Nações Unidas vem alertando a meta do Acordo de Paris, assinado em 2015, de limitar o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Corre sério risco de não ser alcançada. Como essa afirmação é sustentada no texto? Então, veja que essa perguntinha ela explora a capacidade do aluno de verificar no texto informações e argumentos que sustentam uma ideia ou um certo posicionamento. Então, é uma habilidade de relacionar partes do texto na busca, portanto, de compreender como que essas partes se relacionam no fator argumentativo. Isto é, você tem uma ideia, uma informação, um dado posicionamento que é sustentado por outras ideias, informações, e aí você tem o módulo argumentativo dentro desse discurso, correto? Então é uma questão interessante nesse sentido. Lá na segunda série do ensino médio, na sequência de atividade 3, você tem essa pergunta, lá nas páginas 60 e 61 do caderno volume 3 do Aprender Sempre de 2º ano do ensino médio. A partir da leitura realizada, é possível inferir a tese do texto, justifique sua resposta. Esse tipo de pergunta é muito recorrente em avaliações padrão, em que o aluno precisa identificar a tese do texto, ou seja, qual é a ideia central defendida pelo autor ao longo de todo o texto, não é? Então é um tipo de questão que é recorrente porque é importante na análise e interpretação de textos argumentativos. Ainda no caderno do 2º ano do ensino médio, a perguntinha 2 é: quais são os argumentos apresentados no texto para justificar a tese defendida? O aluno, portanto, precisa, com essas duas questões, identificar a tese e identificar os argumentos utilizados pelo autor para defender essa tese. Isso é algo importantíssimo para o aluno, sobretudo aquele que está treinando a própria escrita de textos argumentativos, e ele precisa saber manejar essa relação objetiva que existe entre a tese e os argumentos selecionados para a defesa dessa tese, desse ponto de vista. Então explore bem questões desse tipo, como a que aparece aqui no caderno do 2º ano do ensino médio. Bom, e aí a gente vai para a interação final, como essa pauta contribuiu para a minha prática docente. Eu vou disparar aí o contador de 3 minutos, mais uma vez, depois que eu mostrar aqui o slide das referências, que estão aqui, portanto, trazendo os materiais que deram base à elaboração deste slide, desse PowerPoint, que é um material que veio, como eu já disse, lá na SEDUC de São Paulo, que é trabalhado pelas PCNPs na diretoria de ensino e depois chegam aqui para a gente fazer
simplesmente essa transmissão de conteúdo e conhecimento e esta oportunidade aqui de reflexão e formação, tá certo? Então, eu vou terminar aqui nesse slide, deixar para vocês aqui mais uma vez em tela cheia e já deixo aqui para vocês o meu abraço, meu muito obrigado aí pelo carinho, colegas, professores aí que eu tenho na escola, também a coordenadora Herta, as PCNPs da Diretoria de Ensino de Avaré. Um grande abraço a todos, registrem finalmente no chat aí como essa pauta contribuiu para a sua formação. E até mais!